E aí, galerinha conectada à TV Radiotech, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um Ponto e Vírgula e hoje o nosso programa será um pouco diferente. Iremos debater sobre essa tirinha, a que vai aparecer aqui na tela. Esse aí já não tem coração, e se fala te amo em vão. E roda a vinheta. Roda a vinheta. Bom, depois de ter lido a tirinha, dá pra perceber que ela faz uma crítica à fala do presidente Bolsonaro, onde ele falou que no Brasil não existia fome, que a fome era uma grande mentira se falar que existia no país. Mal sabe ele que, de acordo com um dado divulgado pela Organização das Nações Unidas, ainda existem 7 milhões de pessoas no Brasil que passam fome, e que só foi somente em 2014 que o Brasil saiu do mapa da fome. É mesmo, é? E esse dado é um dado bastante preocupante, porque o Brasil ele é um enorme potencial agrícola. Porém, a forma com qual esses alimentos são repassados não são justos. Há uma desigualdade social por parte do governo e tudo mais. E por isso há tantas pessoas passando fome. E como a Andressa disse, o Brasil só saiu do mapa da fome em 2014 e foi no governo do ex-presidente Lula. E uma das coisas principais do governo dele era investir em causas sociais, que como teve o Fome Zero, que foi um dos grandes importantes para retirar o Brasil do mapa da fome. E dá para perceber que, como o presidente já disse, o atual presidente Bolsonaro, ele é bastante contra esses projetos sociais. Então, como é que a gente vai conseguir resolver esse problema que está aumentando cada vez mais e o país vai poder voltar para o mapa da fome se não tem emprego para a população e também não tem nenhum tipo, ele quer cortar os tipos de ajuda financeira que o governo dá para essas pessoas que são desempregadas? É justamente o que a gente não entende, porque o presidente disse que não existe fome no Brasil, porém quer cortar os meios sociais que existem, como, por exemplo, o programa Fome Zero ou o programa de assistência à família, que é o Bolsa Família. E, a gente vê que parece que o próprio presidente, ele está dissituado. Porque a pessoa que diz que no Brasil não existe fome, basicamente, ela não vive no Brasil, porque a gente vê pessoas na rua que estão passando fome. Isso porque a gente já ainda mora num município pequeno, digamos assim, e ele que mora num município maior, com certeza ele vê com mais frequência. Eu acho que é mais uma questão dele estar vendando os olhos para o que realmente acontece no Brasil. Se o nosso próprio presidente diz que não existe fome no Brasil, como a Andressa falou, ele não vive aqui, porque basicamente é só ir em qualquer centro urbano, durante qualquer horário. Tudo, vocês vão ver pessoas na rua, meio que catando comida no lixo e tudo mais. E a partir do momento que ele fala que não existe fome no Brasil, isso é algo de outro mundo, porque ele que é o presidente do país, era a pessoa que deveria mais ligar para esse tipo de coisa, meio que se desfaz do caso, não tem nada a ver. E como já é de costume dele, depois que ele falou isso, ele foi bastante criticado. Depois ele voltou atrás e disse que algumas pessoas passam fome, mas não é todo mundo que passa fome, não tem um grande número de gente que passa fome. E também, esses dados, dá para perceber que o nosso país é bastante desigual e uma pequena população, 10% concentra uma renda muito grande. E isso ocasiona, nesses dados que a gente está tendo agora, que é onde o país pode voltar para o mapa da fome. E a gente está lidando com números muito altos, mas parece que tem pessoas que ainda preferem vendar, dizer que aquilo não acontece. Porque, o presidente da República está falando que não existe fome. Eu acho que ele nunca passou por um lugar pobre de verdade para ele dizer uma situação dessa, e nunca viu, no mínimo, nenhuma reportagem que trata sobre esse tema. A questão não é nem ele não ter passado por esses lugares pobres, é que ele simplesmente não liga. Ele passa, tô passando fome, só nada. Ele não tem um certo conhecimento do que aquelas pessoas estão passando, porque certamente ele não passa fome. Se ele não passa fome, ele tá pouco se ligando para as outras pessoas.
Eu também acho que é como se ele não tivesse feito um estudo e também não conhecesse o país do qual ele é presidente. Porque quando você fala isso, é como se você não conhecesse a realidade que é o nosso país. Que principalmente ele, como a Andressa disse, ele mora em cidade grande, onde esse número o número de pessoas que passam fome e que são desabrigadas, que moram na rua, é enorme. E você consegue ver diariamente a população na rua. Então dá para perceber que isso não é algo que acontece um perdido, é algo que acontece com frequência. Mas é justamente, Ana Vitória, como tu disse, existe uma minoria de 10% que concentra todo o poder do Brasil, digamos assim, e acaba que o nosso presidente ele está totalmente ligado a essa minoria. Ele não está ligado para aquela maioria que realmente batalha, para aquelas pessoas que, de certa forma, não passam fome, mas passam mal, trabalham somente para consumir e ainda consumem mal. Parece que a gente está vivendo num vendaval onde ele só está enxergando quem está no alto, quem está embaixo, quem só levanta a estrutura do país, ele está pouco nem aí para essas pessoas. Bom, e é preciso que se ofereça condições favoráveis para essas pessoas terem empregos, que a gente sabe que a taxa de desemprego está aumentando cada vez mais. E como que essas pessoas vão sair dessas condições se não tem emprego e também elas não têm nenhum tipo de ajuda? Não tem como sair, não vai ter como diminuir esses números. Por isso que é importante investir em educação, que pode tirar as pessoas dessa realidade, e também em empregos. E é basicamente isso. O Brasil precisa de mais políticas públicas e políticas sociais para que a gente possa crescer cada vez mais. Então, galera, esse foi o nosso programa de hoje. Programa meio diferenciado por conta que nós debatemos uma tirinha. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se tiver alguma sugestão de pauta, deixa nos comentários e ativa o sininho. TV Radiotec, você conectado ao conhecimento. Bom, galera, e a vírgula da semana é que um estudo realizado na Universidade Estadual da Pensilvânia, nos Estados Unidos, revelou que os homens reciclam menos que as mulheres. Isso porque eles acreditam que reciclar é uma coisa de mulher. E o ponto da semana é que os cientistas declaram oficialmente o ebola uma doença curável.